Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós iniciamos com o primeiro domingo do tempo da Quaresma, esse tempo de conversão. Conversão não é mudar de religião. Tem muita gente que muda de religião e continua pensando do mesmo jeito. Conversão é mudar o jeito de pensar, mudar a forma de agir, aceitar-se, reconciliar com Deus, sentir-se mais a serviço dos irmãos e irmãs. É tempo de mudança. O que nós temos que mudar? O móvel de lugar? Mudar a cadeira de lugar? Mudar o penteado? Mudar a marca da roupa? Mudar a cor do sapato? Eu mudei, estou me penteando de jeito diferente. Eu não teria jeito dessa conversão, de mudança de penteado. Mas a mudança é a mudança na nossa maneira de ser. Por isso que é tempo de oração. É na oração que eu vou perceber a mudança que eu tenho que fazer em mim. Eu sempre sei a mudança que o outro tem que fazer. Nunca sei a mudança que eu tenho que fazer. O outro tem que ser assim, assado. A gente sabe, tem uma lista de 1000 itens para o outro mudar. Tem que ser mais calmo, tem que ser mais sereno. Até comentei essa semana que às vezes os padres são tão cobrados que tiram da gente a humanidade. Aí diz, o padre sempre tem que estar de bom humor, tem que estar sempre disponível, tem que estar sempre solícito, tem que isso, tem que aquilo. Outro dia disseram para mim, você é um padre muito de mau humor. Mas a gente não sabe o que é que a gente tem que mudar. Eu sei o outro. O outro tem que ser assim, assado, de bom humor, calmo, disponível, solícito, prestativo. E eu, como eu tenho que ser? É na oração que eu vou pedir, com humildade, simplicidade, sinceridade, que Deus me inspire as mudanças que eu tenho que fazer em mim. Eu estou tão mais calmo, e o outro diz, não percebi nada. Então, a mudança tem que ser perceptível. Quando a gente pinta as paredes, logo, pintou a parede. Então, é tempo de mudar, de converter-se. E a campanha da fraternidade desse ano é uma proposta de conversão na maneira de tratar a casa comum, a vida que é toda interligada. Eu achei interessante uma pessoa desses grupos que estão em flerte com o fascismo, que estão enamorados do fascismo. Nossa, a igreja quer salvar a alma, quer salvar a árvore e não quer salvar a alma. Olha a pobreza do pensamento. A igreja quer salvar a árvore, não quer salvar a alma. Só que a alma não vai ter como se manifestar se eu morrer. A minha alma vai para Deus, não vai precisar da árvore. Mas São Tomás de Aquino, que eles gostam de citar sem ler e sem estudar São Tomás de Aquino, diz que a graça supõe a natureza. Não tem a graça sem a natureza. A graça supõe a natureza. Confere São Tomás falar isso? A graça supõe a natureza. Essas pessoas querem falar da graça sem levar em conta a natureza. Ou tem uma visão que a natureza sempre é má. É complicado de entender isso, Vânia? Estou vendo que você está assim, me olhando, admirando. A graça supõe a natureza. Para eu ter a graça de Deus, supõe que eu seja uma pessoa. E para ser uma pessoa, eu preciso tomar água despoluída. Eu preciso que a temperatura não esteja 5 graus acima da média. Para que a minha natureza se mantenha, eu preciso me alimentar. Eu queria saber se esses que
dizem que quer salvar a árvore e não a alma, se eles não comem, se eles não dormem, se quando eles estão com dor de cabeça, se eles vão no médico, porque é só a alma. A graça supõe a natureza. Nós somos corpo e alma. Não tem um jeito do corpo sobreviver sem a alma. E eu faço parte da natureza criada por Deus. É uma heresia pensar em desprezar a natureza humana. Então eu posso apodrecer. Não? Para que tem os médicos? Para que a igreja tem tantos hospitais? Por que nós protegemos e defendemos a vida? Aí eu vou chegar para o velhinho doente e dizer, só vou salvar a tua alma, o resto já não interessa mais. E não dou mais comida, água, nada. Essa dicotomia não é cristã. A gente vê isso onde? Na prática de Jesus. O que Jesus fazia com os enfermos? Dizia, não, só cuide da tua alma. Aliás, na mentalidade semítica de Jesus, não tinha, a gente não vai ver no Evangelho nenhuma vez Jesus falando de alma. Porque no semitismo, no tempo de Jesus, não tinha essa diferença entra nos gregos. Os gregos é que dividem corpo e alma. Ficou mais claro essa confusão? Então, a graça supõe a natureza. Esse é um princípio tomista, que esses grupos que combatem a campanha da fraternidade querem usar essa teologia clássica, o pensamento belíssimo de São Tomás de Aquino, nunca leram a Suma Teológica. Nunca. Olha que ler a Suma Teológica leva tempo. E entender a Suma Teológica leva tempo. Não dá para dizer, o pensamento de São Tomás de Aquino é bem simples. É um pensamento que segue os princípios da lógica aristotélica. Mas o Aristóteles não era pagão? Pois é. Ele não era cristão. Vê como é que... Aí depois, alguém aqui da comunidade recebeu um recado para não vir na missa, porque aqui tem teologia da libertação. A pessoa não sabe nem o que é. E nós ouvimos hoje, no livro do Deuteronômio, dizer que Deus, dos nossos pais, ouviu nossa voz e viu nossa opressão, a nossa miséria, a nossa angústia. Que Deus é esse? É um Deus que ouve, que vê. E o que Ele vê? A nossa voz, viu a opressão, a nossa miséria, a nossa angústia. E o texto do Êxodo ainda vai dizer, em outras passagens, e desceu para libertá-los, não para dizer, sofram agora que no céu vocês vão comer manjar branco com ameixa preta. Aliás, eu ando com uma vontade de comer manjar branco com ameixa preta. Mas não é só lá no céu, nós temos que comer aqui na terra, comer junto com os que passam fome, porque Deus vê a angústia do povo, Deus vê o sofrimento do povo, e o Senhor tirou da escravidão do Egito, com mão poderosa, braço estendido no meio de grandes sinais de prodígio. O grande prodígio é o amor que nos movimenta para superar toda forma de opressão. Não é isso que diz o texto? Que viu
ouviu o sofrimento do povo, e nós cantamos: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Às vezes eu pergunto, será que nós acreditamos no que nós cantamos? Ou a gente canta porque está previsto? Ou eu acredito no que eu rezo, no que eu canto, na leitura da palavra de Deus, ou não. Acredito mais ou menos, só quando te piace, só quando você gosta. Não, a gente tem que ler a palavra de Deus na sua inteireza, na sua inteireza. E Paulo vai nos dizer na carta aos Romanos: não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para todos. Deus é generoso para todos, não para os que eu quero, não só para quem pensa igual a mim, não só para quem é da minha turma. Deus é generoso para todos, para todos, para todas. Deus é amor para todos. Não tem judeu, grego, conservador, não sei mais o que, não. Deus é para todos. O seu amor, a sua generosidade é para todos. E é para todos, para que todos se convertam, para que todos sejam mais humanos, para que todos tenham um critério. Qual é o nosso critério? É Jesus. E o Evangelho de hoje mostra, na versão de Lucas, como é que Jesus vence as seduções. Diz aqui o texto, esse texto do Evangelho poderia levar 1 ano de reflexão, para entender todas as palavras, tudo que o Evangelho está dizendo. Diz aqui o texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, depois do Jordão, depois do batismo, onde ele é declarado Filho de Deus, ele era guiado pelo Espírito. Só essa frase daria para fazer um retiro de 30 dias. O deserto traz a lembrança do êxodo e o lugar do encontro com Deus. E ali ele foi guiado pelo Espírito. Um dos dons do Espírito mais importantes é o discernimento, que tem que acompanhar na vida. Jesus ficou lá 40 dias. Os números na Bíblia não são aritméticos, eles são teológicos. Ele quer dizer uma geração. 40 dias, daquela época, era considerado uma geração. E Jesus recebeu essas seduções toda a vida, durante toda a vida. Faziam proposta para Jesus. Sabe quais as propostas que fazia para Jesus? Grava um CD e faz sucesso. É melhor você ficar falando aí de defender pobre, de comer junto com pobre, de ficar defendendo mulher prostituta. Grava um CD, nós vamos fazer o maior sucesso. Todo mundo vai comprar. O Pedro falava para Jesus: vamos abrir uma peixaria. Tem até aqui no Belém, tem uma pizzaria de Jesus. Toda vez que eu passo lá e vejo a pizzaria de Jesus, será que tem uma imagem de um apóstolo lá? Porque eles falaram para Jesus: olha, essa de transformar pedra em pão vai ser um sucesso. A gente abre uma padaria, não precisa ter nem forno, nem lenha, nada. Vai pondo a pedra e Jesus vira pão. Pão de queijo, pão com mortadela, pão doce, pão. Eram as coisas que propunham para Jesus. Faz sucesso. Seja rico. Fica de boa. Fica amigo do Pilatos. Faz acordo com Herodes. Vai lá com Anás e Caifás, faz um acerto com eles para vender coisa no templo.
Muita gente fazia essas propostas para Jesus. Não se mete em confusão. O próprio Pedro dá uma bronca em Jesus, puxa Jesus de lado e diz: não faz isso. Isso que você está fazendo vai dar ruim. Isso que você está fazendo vão te julgar, te condenar à cruz. Não entra por aí. Falaram para Jesus: faz uma paróquia, põe uma cerca em volta de grade bem alta para os moradores de rua não chegar perto. Faz acordo com o agronegócio que você vai ganhar uma Hilux. É tudo o que falavam. E continua igual. O diabo anda fazendo um serviço imenso por aí, falando para os padres: não se mete em confusão. Fica amigo do prefeito, que aí vai liberar uma verbinha para você. Por isso que o diabo fala para Jesus: você não é filho de Deus? Faz a pedra virar pão. Jesus aceitou isso? Não aceitou. E diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Deus não faz diferença, é generoso para todos. Não foi o padre que falou, não, é aqui na palavra de Deus. E diz aqui: ele viu e ouviu o sofrimento do povo. Isso é a palavra de Deus. É o padre da TL que está falando isso, não? Será que o Moisés era da TL também? Que o Paulo também, eles nem sabiam o que era. E é interessante que na segunda sedução, na primeira fala: se és o filho de Deus, isto é, se você é igual a Deus, se você é Deus, faz a pedra virar pão, porque nós não conseguimos fazer isso. A segunda sedução, o diabo não fala: se tu és filho de Deus. Viram o texto? Aí diz: o diabo levou Jesus para o alto. Alguém me perguntou: levou como, né? Não sei se foi de Hilux, mas levou Jesus para o alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E disse, e aqui é uma crítica duríssima do Lucas: eu te darei todo esse poder e glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Foi entregue a quem? Ao diabo. De quem é todo o poder e glória? De quem que é? Qual é a lógica? Se o diabo diz que foi tudo dado para ele, de quem que é? É dele. Foi dado tudo para ele. E ele diz: e eu posso dar a quem eu quiser. Olha que crítica que o Lucas faz. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será seu. Viu como o Lucas está bravo? Escrevendo isso, dizendo que todo poder e glória é sedução do diabo. E ele não põe aqui: se és filho de Deus. Sabe por quê? Porque isso todo mundo quer. Se perguntar: quem quer ganhar na Mega Sena? Todos querem. Essa é uma sedução que passa para todos. Quem quer ficar bem rico? Todo mundo quer. Você quer um pouquinho. Aí o diabo vai dizer que é um pouquinho ou muitinho? Pouquinho, mas se der para aumentar um pouquinho. Essa é uma sedução que nos seduz, ainda mais nesse sistema que a gente vive, de meritocracia. O que será que acontece? O povo da rua que vive na miséria não merece? Por que será que tem tanta prefeitura e eu não vejo os conservadores que dizem que na quaresma é esmola
oração e penitência. O primeiro ponto da quaresma é esmola, e as cidades estão cheias de plaquinha, não dê esmola, afinal. E você vai ver lá, o prefeito é super religioso, e lá está escrito, não dê esmola. E a quaresma diz que a primeira missão da quaresma de conversão é esmola, oração e penitência. Eu acho que nessas cidades, quem nos ouve, em várias cidades do Brasil, manda a fotografia da plaquinha, está em todo farol, ou semáforo ou sinaleira. E esse povo que sofre, que não tem o que comer, os prefeitos estão mandando, proibindo de dar comida. Ora, afinal, que evangelho que eles leem? Vocês já ouviram falar de prefeituras que estão proibindo de dar comida ou não? Ou só eu que estou sabendo disso? Já ouviram falar disso ou não? Já. Quem está nos acompanhando, se souber da sua cidade que tem essa plaquinha, pode me mandar no meu Instagram a fotografia, que eu vou mandar para o prefeito o texto do Evangelho da Quaresma. E Jesus vai dizer, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Qual é o Senhor teu Deus? É o Deus que não faz diferença, é o Deus que ouve o clamor e a angústia, é o Deus que acolhe a todos. É esse Deus que estão por aí. A gente vai nas câmaras municipais, tem uma cruz. Eles seguem aquele Jesus que está pregado na cruz, lá na Câmara. Você vai nos palácios das autoridades, tem a cruz. Você vai nos poderes judiciários, tem cruz. Eles seguem aquele Jesus? Por que eles puseram a cruz lá? Foi interessante que agora o Supremo Tribunal Federal diz que não, que isso é uma tradição cristã na cultura brasileira e é para ter a cruz. Meus irmãos, mais que a cruz, tenham Jesus. Jesus ressuscitado e vivo, tenham Jesus. Ele está com fome na rua, está despido, está doente, está machucado. Não adianta ter a cruz na casa legislativa e ter ordens injustas, e ter leis injustas. Não adianta ter cruz nos palácios e mandar a polícia bater no povo, e mandar a polícia metropolitana, o guarda civil metropolitana, jogar gás de pimenta no povo. Tem a cruz para quê? Para enfeitar. A cruz não é enfeite, a cruz é compromisso. Não adianta andar com cruz de ouro no pescoço. Oh, como eu sou católico, como eu sou cristão, tenho até uma cruz. Põe cruz na sala de aula, põe cruz no hospital, põe cruz na Câmara Municipal, põe cruz na Prefeitura, põe a cruz no coração. Ame Jesus, ame Jesus. Esse Jesus crucificado é aquele que diz, eu estava com fome e me destes de comer. Jesus não mandou ninguém que apareceu faminto. Imagine na cena da multiplicação dos pães, Jesus fazia ali, quem tem certidão de nascimento, quem tem RG, qual que é o CPF, vai para o centro pop. Jesus fez isso? Jesus falou para a multidão, senta, se organizem e partilhe o pão para todos. Não foi isso que Jesus falou? Ou o pessoal esqueceu quem é Jesus, ou fizeram um Jesus que não é o verdadeiro. E a última sedução, volta, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, você vai descer no elevador suave como do Banco do Brasil, bem suave. Não vai nada ferir teu pé. E Jesus não aceita.
Isso durante toda a vida. Jesus nunca aceitou o poder. Jesus nunca aceitou o prestígio e nunca usou em proveito próprio do seu amor. Por isso, a Quaresma nos mostra Jesus crucificado, despojado, e no Tríduo Pascal nós o celebraremos vivo e ressuscitado. Por isso o tempo da Quaresma é o tempo de conversão, é o tempo de oração, de mudança, de compromisso. Eu diria a todos que nos ouvem: amem os pobres, defendam os fracos, cuidem dos doentes, sejam amorosos, não tratem com desprezo os mais pobres, nem os que os defendam. Defendam a vida, porque a graça supõe a natureza. Sejam solidários e fraternos, não tenham medo de ser crucificados, porque nós queremos com Jesus ser ressuscitados. Amém.